Eu tinha dito que são 30 segundos, que eram 30 segundos, e são mesmo 30 segundos. Ora bem, bem-vindo à segunda parte do Think Tank desta semana, onde estamos a analisar onde é que está o poder. Está em São Bento, está em Belém, e também a forma como nós, na comunicação social, lidamos com todo este fenómeno político dos últimos tempos. O Jorge Marrão dizia há bocadinho que nós estamos numa democracia de ping-pong, como um parlamento em que um diz uma coisa, depois diz outra. Joaquim, mas não é função... Há dois tipos de jornalismo. Um é o factual, o outro é o da opinião. Quem está a fazer este tipo de interpretação não é legítimo que está a fazer a opinião, Joaquim? Vamos lá ver. Há os acontecimentos e há as tendências. Sim. Há uma responsabilidade do jornalista que é falar dos acontecimentos. Uhum. De repente os acontecimentos começam a ser falseados com aquilo que se chama fake news. Sim. Notícias deliberadamente falsas. Então o jornalista diz, não, vamos fazer fact-checking. Vamos ver se os factos são exatamente aquilo que está a ser dito. É inútil. Quando acabarem de fazer o fact-checking, já ninguém está a ligar nada a isso. Ora, o ponto é outro. O ponto é, vamos interpretar o que é que está por trás destas notícias ou destes acontecimentos. E o que é que está por trás das notícias e acontecimentos? E o que está por trás é que, quando uma sociedade ou um mundo tem uma ordem internacional estabilizada, os acontecimentos têm uma determinada relação entre eles. Equilibram-se mutuamente a estabilizadores automáticos que são aqueles que já foram experimentados em casos anteriores. Todos os doentes, antes de estarem internados no hospital, tiveram contactos com vírus, micróbios, etc., bactérias, mas foram resistindo. Ora, isso é quando há uma ordem internacional estável, instituições com credibilidade e, digamos, as ameaças são mais locais do que globais. Quando o padrão de relações internacionais se começa a desagregar, quando há uma disputa sobre a hegemonia desse padrão mundial, como está hoje a acontecer, com americanos a recuar, chineses a avançar, e russos no meio, a procurar recuperar importância, atacando a Europa e atacando os Estados Unidos. Mas atacando como? Com ameaças nucleares? Não, atacando, desagregando internamente. Quando isso acontece, aquilo que um jornalista tem de fazer é procurar perceber em que é que isso é uma dinâmica nova que já não obedece aos modelos teóricos anteriores. Jorge, e é isso que os jornalistas estão a fazer? Deixa-me dizer só mais um ponto que também tem a ver com os jornais dos últimos dias. Há quem critique que não haja aumento de salários porque há fugas para os paraísos fiscais dos grandes rendimentos. E, quando as coisas se põem assim, nestes termos bipolares, me parece equilibrado. Não, o que se esquece é que o trabalho, se não emigrar, o trabalho é local, é no terreno, é no espaço. É território. O capital é mobilidade, desloca-se. Portanto, esta comparação não tem sentido. Se forem perguntar ao Cristiano Ronaldo se ganha muito dinheiro, ele diz, não, eu ganho O justo para aquilo que eu faço. para aquilo que faço. Este tem uma mobilidade superior à própria mobilidade do capital. É verdade. Corre muito dentro de campo. Que ainda por cima é o que paga uma taxa de juros a si próprio, com a valorização que vai tendo. Claro que depois também quer escapar aos impostos, mas isso é outro problema que até se compreende. O que não tem sentido é querer fazer a comparação porque são dois vetores diferentes, com dinâmicas diferentes. É isto que um jornalista deveria saber interpretar, mesmo quando vê isto escrito por um responsável político. Sim. Mas Jorge, deixa-me lá pegar nesta questão que é interessante que o Joaquim está a falar. Isto significa o quê? Que nós temos no mídia pessoas que não sabem interpretar, porque não estudaram ou porque não estão a utilizar o seu melhor julgamento, ou é uma outra realidade, que é, eu não quero falar daquilo porque estou condicionado por uma agenda que não é minha.
Ou seja, eu não quero cair na praça pública e ser criticado por toda esta gente que não pensa como eu. Eu vou tentar ajudar como jornalista. Eu acho que estamos a falar na física de Newton ou na física de Einstein, Então, que é a mudança do paradigma. Nós estamos provavelmente no momento. Vamos ver, quando tu há pouco disseste, e eu ri-me interiormente, disseste de uma forma séria, há dois tipos de jornalismo, que é o jornalismo factual e o jornalismo de opinião. Eu pensei assim, mas o factual não é também uma escolha do jornalista? Do editor. ou seja, qual é o facto em que eu pego? Qual é o facto em que eu isso. pego? Sim, E há a sempre uma crítica história. que a sociedade civil está a fazer aos jornais é que eles estão a pegar nos factos errados. Ou seja, não há factos, há sempre interpretação sobre os factos. Mas se o jornalista antecipar o problema ou começar a dar-nos pistas para onde é que nós devemos estar a olhar, é que nós não estamos a olhar para o sítio certo. Os jornalistas podem estar a fazer o que fazem as empresas com os focos grupos, que é ver o que é que as pessoas preferem. E então diz assim, bom, agora vou ver qual é o facto que a classe política quer hoje discutir. Vai falar com o militante do PS e o PS diz, pá, devemos discutir isto. Depois vai falar com a oposição do PSD, qual é o facto que o senhor quer discutir? É este. Pá, mas espera lá uma coisa. E não, ele é que tem que arbitrar. Qual é o facto Ora bem. que eles deviam os dois estar a discutir? Esse é o papel nobre do jornalismo. E por isso, o papel nobre do jornalismo é fazer este escrutínio de forma inteligente e antecipando o futuro. E tu achas que isto está a falhar neste E isso está a falhar porquê? Porque o problema é que a mudança é mesmo radical, em que ninguém sabe bem qual é o futuro. E então nós estamos agarrados aos emissores do passado. Se nos perguntarem um jornalista, eu acho que era interessante pôr um jornalista estrangeiro a editar um jornal português durante 6 meses. Provavelmente seria uma coisa completamente diferente. Muito provavelmente. Muito diferente. Porquê? Porque ele não está influenciado Pelos lobbies locais. pelos lobbies locais, não está influenciado pela maneira como cada um concebe a sociedade e cada um quer vender a sociedade. Esta é uma parte do nosso problema como sociedade civil. Só que agora aparece um fenómeno novo, que é os mídias, os social media. Esse é realmente um fenómeno novo. É que quem vai aparecendo no mundo com mensagens diferentes não está a utilizar os mídias tradicionais. Obama já aconteceu com Obama, já aconteceu com Trump, já aconteceu com Macron e, portanto, nós começamos a assistir a um conjunto de atores políticos que percebem que os mídias tradicionais não servem o propósito de criar novas ideias e novos conceitos. E quem detém estes mídia está a perceber que está a passar ao lado do assunto ou não? Quem tem os mídias hoje Sim, oficiais. quem é o dono desses mídia? Bom, um dos sinais é a pouca fortuna empresarial dessas Grande entidades. eufemismo. Não Grande é? eufemismo, Joaquim. Pois, e que isso depois significa que ficam dependentes de quem os alimentar com crédito e, portanto, têm que seguir agendas que não são as suas. Mas Faites la liaison. Perdão, desculpe te interromper. mas há uma outra questão mais séria. É que é uma coisa que eu chamaria a vergonha do jornalista. Que é? A vergonha do jornalista tem um nome, assina e, portanto, não pode errar. Mas errar é humano. Não pode errar deliberadamente. Ok. Porque se errar porque ingenuamente não viu, pode sempre dizer, olha, não vi. Agora, se erra para proteger alguém ou para esconder alguma coisa, então perdeu o seu estatuto de jornalista. Quando se vêem as redes sociais, uma das coisas que se nota é a impunidade total. Cada um pode insultar como quiser, etc. Ora, esse tipo de ruído tem uma virtude. Faz sobressair aqueles que têm coluna vertebral, aqueles que têm uma concepção estruturada, aqueles que falam sobre diversos acontecimentos, mas percebe-se que o modelo que estão a usar é o mesmo para os diversos acontecimentos. É o médico com as diversas análises dos seus diversos doentes naquela enfermaria do hospital. De facto, hoje,
encontramos vários jornalistas a pedir desculpa de não terem visto aquilo que agora reconhecem que não podiam deixar de ter visto. E depois nós perguntamos, mas ainda é jornalista? Mas o quê? Mas todos nós podemos falhar a percepção de algum fenómeno. Não é assim. Podemos falhar, mas não vamos pedir desculpa de não ter visto aquilo que agora reconhecemos que tínhamos de ter visto. Mas não acha que o pior ainda são aqueles que não viram e agora fazem de conta que continuam a não ver? Certo. Mas há ainda uns graves que não viram e agora dizem que afinal aquilo era visível. Não é? Esses é que são os mais graves. Vamos voltar aqui às metáforas de Joaquim de médica. Podemos estar a assistir a um fenómeno estranho que é temos médicos para doenças desconhecidas. Sim, então, já expliquei. O que quer dizer é que o jornalista, que tem uma função essencial e fulcral na sociedade, que é mediar, no fundo, os próprios interesses da sociedade, ele próprio pode estar a lidar com uma doença desconhecida. Qual é a doença desconhecida? É da própria sociedade do qual ele faz parte e que ele julga que não faz parte. Sim. Porque o jornalista, por natureza e bem, tem a ideia que está acima dos factos, está acima das coisas. E faz isso bem, e essa é, obviamente, a sua integridade. Mas ele também tem que pensar que ele próprio se formou numa sociedade e que ele próprio incorpora o erro dessa própria sociedade. E, portanto, aí seria, no fundo, cada um de nós fazer uma meia-culpa e pensar, porquê é que eu não vi isto? É a mesma coisa que perguntar aos políticos porquê é que os políticos antes de 25 de Abril não perceberam que ia aparecer o 25 de Abril. Qual foi a razão? Qual é a tua explicação? A explicação é porque o regime estava montado para ocultar o facto que iria gerar a revolução. Ok. E isso é que é um problema. E, portanto, como agora, podemos estar a ocultar factos que vão gerar a próxima revolução da sociedade portuguesa. Olha, Jorge, deixa-me só ler aqui o comentário da Albertina Allen. A primeira parte do programa tem muitos comentários, realmente. Diz assim, sobre a comunicação social. O que eu acho é que a comunicação social não é imparcial. Parece o futebol e a política. Só querem a mama. Olha que é verdade. Bom, vamos, apesar de tudo, ser um bocadinho menos agressivos. Antigamente, na escola, cada jornal era para a formação de jornalistas. Uma das coisas que o estagiário tinha de fazer era as necrologias. Na necrologia não se pode escolher o morto, é aquele que há para a notícia do dia, não é? E então aí aprendias... Aí até se pode escolher, mas pronto. Não, qual é o morto que convém? É um bocado macabro, mas pronto, podia ser uma boa... Aprendia-se a jogar com as circunstâncias, obter a melhor informação, porque era o morto que a gente tinha para fazer a necrologia. Sim. Depois disso, houve a experiência jornalística da mudança de regime. E nessa experiência jornalística não esqueçamos que houve grandes jornalistas, diretores de jornais, hoje presidente, que conheciam o regime anterior. Por dentro. Não só por dentro, como em cima da crise que vai ser a crise militar que destrói o regime. Sim. E que se confronta depois com o aparecimento dos militares no poder. Ora, quem teve essa experiência, e eu também a tive, quem teve essa experiência, quer dizer, eu não é só este orçamento que analiso, eu já analisava os orçamentos de Marcelo Caetano e, portanto, não esqueci isso, nem podia esquecer. Não tinha altura de despesas de saúde nem educação. Mas tinha sobretudo o problema do petróleo e o que é que se ia fazer certo. À balança de pagamento. Tinha sobre despesas de militares. O que é que se ia fazer assim? Mas o ponto essencial neste tipo... Tenho aqui, não se esqueçam o que vai dizer Joaquim, tenho aqui uma excelente questão, para vocês não se esquecerem já, do que é do Rui Delgado, que é das pessoas que mais ativas é nesta página do Cor do Dinheiro, e ao contrário do que muita gente, é ativo com qualidade. Os meus parabéns ao Rui. O Rui pergunta uma coisa interessantíssima para vocês, que é assim:
Não é estranho nenhuma private equity não estar a investir na comunicação social. Não que... Não é estranho que não haja uma private equity a investir na comunicação social. Eles investem em tudo, não é, Joaquim? Seguros, banca... Não há aqui, mas se olharmos para os Estados Unidos, verificamos que é o próprio poder americano atual que impede uma operação de fusão... Da Time Warner. É? Da Time Warner. Exato. Sim, Com a CNN. Está bem, é verdade. Mas porquê é que não há em Portugal, Joaquim? Repara, nós temos jornais falidos. Temos canais de televisão falidos. Porquê é que não há uma private equity, como diz o Jorge, o Rui, disposto Camilo, mas nós temos que separar, eu acho que o que nós estávamos a discutir é, temos que separar a questão da propriedade da questão do jornalismo que se faz, porque o que nós estamos aqui a discutir, ou que estamos a tentar, acho eu, debater, é porque é que a sociedade não faz o debate que se impõe. Não é o debate que se impõe, é que cria é que a própria sociedade tenha uma agenda que nós sintamos que é a agenda do futuro e não a agenda do passado. Um exemplo concreto, talvez para explicar melhor isto. Quando as televisões, à noite, repetem o que se passa no Parlamento, a pergunta que nós temos que fazer como cidadãos é: o que é que acrescenta ao debate público e à democracia? Não acrescenta nada. Porquê? Porque então o que nós estamos a assistir é um domínio dos mídias pela classe política. Pronto, ora, nós o que estamos a precisar é do afastamento da classe jornalística, Jorge, da para classe as pessoas política. perceberem, estás a dizer é que as televisões à noite repetem, com os mesmos titulares de cargos políticos, deputados nomeadamente, o debate que à tarde tiveram no Parlamento, é isso? É uma repetição. Uma repetição. Agora, atenção. O político trata o cidadão como eleitor. Sempre. Sim. O jornalista tem de tratar o cidadão como cidadão. É. E essa é uma diferença radical. E é isso que não está a acontecer. Não está a acontecer porque o jornalista se transformou a si próprio como sombra do político. Pois. E muitas vezes no ombro do político a falar-lhe ao ouvido. Também é disso. Sim, é não verdade. é? Bom, era mais importante que o Tony Blair. Bom, quando secaram as ideias, acabou. Ora, este modo de tratar as audiências como sendo de eleitores distorce aquilo que se diz. Nas redes sociais, justamente porque a audiência é anónima, e mesmo quando tem nome, nunca sabemos se é um nome verdadeiro ou se não é, a vergonha de quem imite é maior do que se estiver a escrever num jornal com assinatura. De quem imite, isto é, de quem está na minha posição a dizer coisas. Eu não me posso enganar. Porque se me enganar, não estou a manipular eleitores, mas estou a provocar a gargalhada dos cidadãos que dizem... Bom, atitude de um conselheiro perante um político, influenciá-lo, conseguir alguma coisa, acabam todos no lava-jato, como no Brasil, presos uns a seguir aos outros. Porquê? Porque quem fala como político não tem que o influenciar, tem que não o enganar. Tem que lhe dizer o que é que vai acontecer. Sim. Ora, nós temos hoje um presidente que já foi as duas coisas. Isto é, já foi o que falava ao ouvido do dirigente e hoje fala ao seu próprio ouvido. E por isso é que é uma figura um bocadinho mais poderosa do que outros presidentes. Pois. Embora outros presidentes também tivessem uma capacidade para além daquilo que era a sua personalidade. Mário Soares, por exemplo. Mas neste caso é não, porque este senhor... Não, que tinha uma capacidade de autoridade militar que lhe dava uma força especial na sua função de Presidente da República. Um exemplo concreto de tratamento da comunicação social para percebermos esta ideia do Joaquim, que me parece extremamente feliz, Angola. de tratar eleitores ou cidadãos. Se os jornalistas pensassem, quando falarem com os professores, falarem como eles como cidadãos, como pais, com avós e que vão ter netos.
se a política que eles estão a fazer como corporação se faz sentido para o país. Não. Pegam um político que defende os professores, no político que se opõe aos professores, pegam nos professores. Ou seja, o debate está exatamente centrado no que aquela corporação quer fazer. Quando o debate poderia ser um diferente. Você já viu, mas falando com o professor, quer dizer, confrontando como cidadão. Porque você já viu que esse comportamento vai originar Não, isto? porque o problema da sociedade é que a sociedade hoje é egoísta. É uma sociedade assente no indivíduo, que é aquela expressão, é not in my backyard. Não é um problema meu. Sim, mas não é um problema para as gerações dos vossos filhos, o que vocês estão a criar. Ora, o que nós vamos provavelmente precisar, e isso é difícil, porque o que se está a pedir, no fundo, é que haja uma revolução dentro de um sistema que ele próprio é resultante do próprio sistema político e sistema económico, sem uma força exterior. Porque, reparem, nós temos que pensar que nós entramos nesta discussão toda porque alguém deixou de nos emprestar dinheiro. Porque senão continuávamos completamente a fazer o que sempre fizemos. Sim. Pronto. Agora é muito mais difícil. E aí é que eu acho que o Presidente da República, e por isso há pouco, começando se calhar como no início do programa, aí o Presidente da República tem realmente muito poder. Porque, como o Joaquim diz muito bem, está no topo da pirâmide e ele pode querer começar a ser essa força exterior. Quer dizer assim, bom, então vamos dispor na agenda este assunto. Que é o que ele tem estado a fazer. Que é o que ele tem estado a fazer. Bem, chegamos ao fim desta edição desta semana e da segunda parte do Think Tank, onde debatemos, afinal, quem é que está no topo da pirâmide. Já se percebeu que é o Presidente da República e já se percebeu também pela análise destes dois senhores, que sabem mais disto do que eu, que ele tem mais poder do que parece, inclusive mais poder do que outros presidentes. E também debatemos o papel da comunicação social nisto tudo, e eu aqui não posso sair muito bem. Portanto, tenho de reconhecer que, de facto, o meu setor e a minha classe não têm estado bem nos últimos anos, e que uma parte do fracasso que nós registramos do ponto de vista financeiro, ou seja, termos meios de comunicação social falidos, também é uma parte de culpa nossa. Fico por aí. Já sabe que amanhã às 8 da manhã eu estarei de volta com um comentário matinal. E não se esqueça de pôr um gosto e partilhar as duas edições do Think Tank nas redes sociais. Até amanhã.